Em Santos, no litoral de São Paulo, a tecnologia teve que ser usada para compensar erros de engenharia. Quem conta é Fabiana Faria. É fácil notar a inclinação de 1, 2, 3, quase 100 prédios ao longo da Orla Santista. Viraram até atração. Segundo o levantamento da prefeitura, nós temos aqui aproximadamente 98 prédios tortos. Os turistas acham curioso, mas será que morariam lá? Acho que não, viu? Segundo os especialistas, nenhum desses prédios corre risco de cair. O problema maior está no visual, na desvalorização dos imóveis. Os moradores foram obrigados a dar um jeitinho para equilibrar tudo dentro dos apartamentos. Os prédios ficaram tortos por 2 motivos. O primeiro, para economizar, as construtoras faziam alicerces sem a profundidade necessária. O segundo é que o solo de Santos tem 12 metros de areia, 18 de argila e mais 25 de areia. Para não ter problemas, precisariam de uma fundação de 55 metros. O edifício Núncio Malzone, por exemplo, tinha alicerces de só 1,5 metro de profundidade. Não demorou muito para começar a inclinar. Engenheiros entraram em campo de novo, desta vez para botar o prédio no prumo. Mais de 60 macacos hidráulicos foram erguendo a construção de quase 6.000 toneladas aos poucos, até que 56 dias depois, missão cumprida. 55 metros de altura, tinha 1,70 m mais ou menos de sombra. Isso é, você olhando para cima, você tinha uma sombra de 1,70 m. E agora não tem mais? Agora não tem mais. Dona Marcília foi uma das que mais comemoraram o sucesso da obra. O meu terraço, que é maravilhoso, ficava mais olhando o prédio da frente, entendeste? Porque um pedaço dele batia com o prédio da frente. Agora, como ele verticalizou, então está com o terraço completamente para o mar. E agora ficou melhor ainda, né? Graças a Deus. É interessante o vídeo que, através do Jornal Nacional da Globo, quem fez a reportagem falou sobre fundações dos prédios, aqueles prédios daquela altura, com uma fundação de 1,5 metro de profundidade. A repórter diz com bastante propriedade: as fundações daqueles prédios tinham de ser, no mínimo, 55 metros de profundidade. Erros graves. Mesmo assim, não podemos generalizar. Segundo a reportagem, os especialistas garantem que nenhum daqueles prédios cairão. Quanto de peso um pilar suporta? Quem vos fala é Edmundo Amado, mestre de obras. Os pilares são elementos relevantes na estabilidade de qualquer estrutura. Pode ser também chamado de coluna, portanto, são componentes verticais responsáveis para transmitir todos os esforços até a fundação. Nos últimos anos, observamos uma explosão na construção civil e o Brasil não qualificou a mão de obra suficiente para dar conta do recado. A questão é que a mão de obra existe, mas não é qualificada. Falando sobre concreto, é fundamental falar sobre MPA. Essas 3 letras fazem parte do dia a dia de todo engenheiro e mestre de obras,
ou pessoas que trabalham com obras. Megapascal, ou MPa, significa é uma unidade de pressão que está relacionado tanto com a pressão de um pilar, por exemplo, pode estar sujeito ou à resistência de um concreto, também é expressa em MPa. O megapascal equivale você dizer que, por exemplo, no caso do concreto, se o concreto tem um MPa, ele vai resistir 10 quilos para cada centímetro quadrado. Se tiver um concreto de 15 megapascal ou MPa, por exemplo, ele vai ter uma resistência de 150 quilos para cada centímetro quadrado. Esse concreto que é usado sempre na maioria das obras, conhecido como de 1:3 ou 3:1. Os profissionais que usam dessa forma, na verdade, o motivo é a falta de qualificação. O concreto, quem determina é o engenheiro da obra. Retornando ao exemplo, se observar no laboratório, dará um resultado por volta de 13 a 20 MPa. Então, vamos supor, nesse caso, que o concreto de 1:3 ou 3:1 vai dar uma resistência de 15 MPa, o que significa de cada centímetro quadrado desse concreto é capaz de resistir uma pressão de 150 quilos. Quando falamos em estrutura, deve pegar a resistência do concreto, no caso de MPa, e aplicar um fator de redução. Nessa resistência, em geral, é 40%. Para que serve essa redução de 40%? É para a gente ficar a favor da segurança. Portanto, o concreto que já expliquei como exemplo de 15 MPa, ou seja, 150 quilos para cada centímetro quadrado, aplicando 40% de redução em relação à segurança. Vamos considerar que esse concreto tem uma resistência de 100 quilos para cada centímetro quadrado. Sendo assim, você tem uma noção de quanto vai resistir um pilar. Basta você pegar a área dele e multiplicar por 100 quilos a cada centímetro quadrado, e o total vai ser o tanto que ele vai resistir. Outro exemplo, o engenheiro coloca na planta, por exemplo, concreto FCK 20 MPa. Vamos fazer a conversão. Um saco de cimento, 6 latas de areia e 7 latas de britas, latas de 18 litros. Se você é um profissional e não sabe calcular, conversa com o seu engenheiro civil. Podemos classificar os pilares em 3 tipos: pilares internos, de borda e de canto. Os pilares podem ser classificados com relação às solicitações iniciais, como é mostrado na imagem apresentada na tela do vídeo. Serão considerados pilares internos aqueles submetidos à compressão simples, ou seja, que não apresentam excentricidades iniciais. Nos pilares de borda, as solicitações iniciais correspondem à flexão composta normal, ou seja, a excentricidade inicial em uma direção, para a seção quadrada ou retangular. A excentricidade inicial ocorre na direção perpendicular à borda. Pilares de canto são submetidos à flexão oblíqua.
as excentricidades iniciais ocorrem nas direções das bordas. Observe aqui nesse exemplo que essa é a estrutura hipotética apresentada na tela. Podemos utilizar. Vamos supor que seja uma obra e tem uma laje. E essa laje tem 8 metros por 9 metros. Multiplicando, encontramos uma área de 72 metros quadrados. Então, nesse exemplo, a gente vai ter a ocorrência dos pilares de bordas, dos pilares de cantos e também a ocorrência dos pilares internos. Vamos imaginar que existe uma carga em cima dessa laje. Toda carga que está sobre a laje, ela vai ter de encontrar um pilar mais próximo. Para ser descarregada até o solo, então esse conjunto de carga próxima ao pilar gera o que a gente chama de área de influência. Vamos observar na próxima imagem. Esse conjunto de carga que estão próxima ao pilar gera o que a gente chama de área de influência. Significa que cada carga, teoricamente, ela vai procurar o pilar mais próximo para ser descarregado. Então, observe que nessa imagem que os pilares que têm a menor área de influência são os pilares de cantos. Como, por exemplo, conforme a imagem na tela, observe que os pilares dos cantos têm a menor área de influência. São os pilares 1 e 3, circulados. Pilar 2, pilar 4, pilar 6, pilar 7 e pilar 9. Eles possuem uma área de influência um pouco maior em relação aos pilares de canto. Podemos observar que essa área de influência é praticamente 2 vezes a área de influência dos pilares de canto. Vamos observar a imagem apresentada na tela. Pilar 5 e pilar 8 estão circulados. São os pilares internos que apresentam maiores áreas de influência, pois eles recebem cargas de todos os lados. Pilar 5 e pilar 8 são os pilares internos. Essa área de influência interno chega a ser 4 vezes maior do que a área de influência
do pilar de canto e chega a ser 2 vezes maior em relação à área de influência de um pilar de borda. Com relação à armadura, ocorre ao contrário. Os pilares internos, por receber a carga centralizada, eles necessitam de menos armadura. Já os pilares de bordas, como eles têm uma tendência a sofrer cargas apenas de um lado, eles necessitam de mais armadura em um dos lados que estão sendo forçados. Os pilares de canto têm uma carga totalmente descentralizada. Eles são puxados de um lado e do outro. Isso gera uma espécie de flexão e torção. Por isso, os pilares de bordas necessitam de mais armadura. É como você estivesse saindo de um supermercado com 2 sacos de arroz de 5 quilos. Se você levá-lo um em cada mão, a carga se torna centralizada e você não sente tanto a coluna. Se você pegar os 2 sacos, transportar em um braço só, você vai sentir que a sua coluna se flexiona e você precisa fazer um pouco mais de esforço para se manter ereto. Esse é o papel da armadura nos pilares, tanto de borda como de canto. Durante o pré-dimensionamento de uma estrutura, é usual que se adote 1 tonelada por metro quadrado de carga. De onde vem essa tonelada? Vem do peso das vigas, das lajes, dos pilares, do contrapiso, dos móveis, das pessoas caminhando. Então, se você somar tudo, pode perceber que dá mais ou menos 1 tonelada por metro quadrado. Porém, em alguns casos específicos, 1 tonelada é um pouco demais. Vamos supor, nesse exemplo, que essa estrutura está sujeita a 1 tonelada por metro quadrado. Como você já aprendeu sobre área de influência, se perceber, eu coloquei nessa imagem, na tela apresentada, as áreas de influências aproximadas de cada pilar. E o pilar central tem uma área de influência de 16 metros quadrados. Significa que ele está recebendo 16 toneladas por cada pavimento. De acordo com a imagem apresentada na tela, vamos imaginar que o proprietário dessa obra vai querer fazer 3 pavimentos e mais uma cobertura. O pilar central, que estava com 16 toneladas, multiplicado por 4, ele vai estar recebendo 64 toneladas de força. Como a gente vai calcular para saber qual o tamanho desse pilar? Contudo, em se tratando das armaduras, vai ficar para o próximo vídeo.
Para saber quanto de área precisamos, inicialmente precisa saber o MPa do concreto. Vamos usar um traço que normalmente são usados em algumas obras, 1x3 ou 3x1. Ele vai dar aproximadamente 15 MPa, com um fator de redução de resistência. Vamos adotar 10 MPa, o que dá 100 kg por cada centímetro quadrado. Como são 64 toneladas, ou seja, 64 mil quilos, dividido por 100 quilos por cada centímetro quadrado, que o concreto vai resistir, você vai chegar à conclusão que precisa de 640 centímetros quadrados da área do pilar. Vamos raciocinar. Quanto seria o pilar ideal nesse caso? Você pode escolher. Primeiro, uma largura que seria 19 centímetros. O bloco deitado. Os cálculos são feitos normalmente usando a matemática. Nesse caso, o comprimento do pilar, 34, ou seja, 19 por 34, multiplicado, ou melhor, multiplicando, temos uma área aproximada de 640 centímetros quadrados. E o pilar fica sendo, nesse caso, de 19 por 34. Com detalhes, eu tentei explicar de uma maneira simples. Na verdade, não sou engenheiro civil, e sim um mestre de obras qualificado. O mestre de obras não é engenheiro civil e nem o engenheiro é mestre de obras. Cada um no seu devido lugar. O engenheiro é responsável para fazer os cálculos, a planta, etc. E o mestre de obras é responsável para executar a planta do engenheiro. Eu fico seguro e satisfeito quando eu sou fiscalizado na obra pelo engenheiro civil, para saber se realmente estou executando a planta corretamente. No próximo vídeo, irei dar continuidade. Quanto de peso um pilar suporta? Que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. 16 de dezembro de 2016. Edmundo Amado, mestre de obras, instrutor de pedreiro e instrutor de mestre de obras.